Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer e muita honra que fui convidado para trazer a mensagem aqui essa noite para os irmãos. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, o Evangelho escrito por João, capítulo 5. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões sobre os milagres que Jesus veio operando e que foram escritos pelo seu discípulo João. Já vimos aqui a transformação da água em vinho, vimos também a cura do filho de um oficial do rei. E hoje nós iremos ver a cura de um paralítico em Jerusalém, ou, como muitos conhecem, a cura do paralítico do tanque de Betesda. Convido os irmãos então, a todos nós juntos, fazermos a leitura, João capítulo 5, versículo 1 ao 9 apenas. Você que está aí na sua casa, junte seus familiares, seus filhos, todos juntos, abram as suas Bíblias, para que nós possamos ser revestidos da glória e do poder de Deus nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, em que aramaico é chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, que de vez em quando um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos enfermo. E Jesus, vendo esse homem deitado, e sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe respondeu: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e começou a andar. E isso aconteceu em um sábado. Glórias a Deus. Esse aqui, amados, é o terceiro milagre de Jesus, que Jesus realizou de acordo com João. E João escreve. Uma curiosidade é que somente João escreve sobre esse milagre que Jesus havia realizado no tanque de Betesda. Nós não encontramos essa passagem sobre o paralítico do tanque de Betesda no Evangelho de Mateus, não encontramos em Marcos, nem em Lucas. Outra curiosidade é que esse é o único milagre aqui escrito em João, em que Jesus ele toma a iniciativa. Geralmente as pessoas que corriam até o mestre, geralmente eram as pessoas que se debruçavam diante dele, imploravam a cura para ele. Só que aqui, nessa ocasião, é diferente. Jesus toma iniciativa e Jesus vai direto ao ponto, e Jesus vai direto àquele homem que estava necessitado da cura do seu problema físico. Amados, nós vamos extrair algumas verdades, alguns segredos dessa história, desse paralítico, que nós precisamos aplicar às nossas vidas. O alvo desse milagre aqui, bem como todos os outros, é mostrar que de fato Jesus Cristo é o Messias, o tão esperado Salvador do povo, o tão esperado libertador. E se nós aplicarmos essas verdades em nossas vidas, conseguiremos alcançar uma trajetória de vida transformada e nos aproximarmos ainda mais de Jesus Cristo. Uma coisa é certa: em meio àquele momento em que este homem vivia, em meio às pelejas, em meio às lutas, ele não desistiu. Isso é de fato já um aprendizado para nós aplicarmos em nossas vidas, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que muitos de nós estão pensando em desistir, dias em que muitos de nós estão pensando em parar e largar tudo e simplesmente espairecer, simplesmente desistir das circunstâncias, simplesmente desistir de algo em que nós estamos lutando para que nossa vida seja um pouco melhor. Estamos vivendo em dias em que Jesus ele quer nos ensinar algo, uma realidade caótica, pandemias, falta de abraço,
quarentena, falta de calor humano. Nós estamos necessitados de uma confraternização. Tudo aquilo que nós fazíamos no templo, tudo aquilo que nós fazíamos na casa de Deus, na igreja, agora estamos separados fisicamente. E o pior de tudo, estamos separados fisicamente por imposição dos homens, por imposição das autoridades. Mas uma coisa é certa, Jesus, ele sempre nos ensina com as perguntas que ele faz para nós. E isso nós precisamos tirar aprendizados. E com as situações em que nós estamos, nós devemos tirar lições valiosas para a nossa vida. Sempre devemos decifrar esses códigos, nós sempre devemos decifrar essas lutas diárias e batalhas que nós travamos. Nós precisamos, amados, decifrar esse deserto em que nós estamos passando. E Jesus então, ele entra pela porta das ovelhas, naquele momento em que era momento de festa, momento de alegria, estava todo o povo em festa, todo o povo animado, só que não era comum as pessoas entrarem pela porta das ovelhas. Por que não era comum? Ali era um local onde existia uma multidão de enfermos e ninguém queria ver aquilo. Ninguém queria ver o povo encarquilhado, ninguém queria ver o povo debruçado, o povo clamando por uma crendice, por uma superstição que existia naquele local. E a pergunta que o texto faz, que nós fazemos ao texto é a seguinte: seria uma coincidência Jesus entrar pela porta das ovelhas? Nós devemos, irmãos, de uma vez por todas entender que nada na Bíblia, ou melhor, nada que Jesus faz, ou que Jesus fez, é por acaso. Em cada atitude dele, ele trabalha para mostrar a glória do Deus Pai. Ele escolheu aquela porta sabendo que aquele homem estava o esperando, sabia que ali tinha um tanque onde existia uma multidão de paralíticos, uma multidão de pessoas enfermas entregues à própria sorte. Uma multidão de pessoas necessitadas do Mestre, uma multidão de pessoas que estavam necessitando, só que aquelas pessoas estavam depositando a sua esperança, depositando a sua fé numa crença local, onde eles acreditavam que um certo ser angelical descia, movimentava as águas, e numa espécie de gincana, o primeiro que chegasse no tanque seria curado. O primeiro que chegasse às águas em movimento seria curado. E aqui nós já percebemos que é evidente não ser um anjo do Deus Altíssimo, pois isso vai contra os princípios do Deus que nós conhecemos, do Deus que nós cultuamos. Mas em especial, iria chegar a cura na vida de um daqueles homens, o milagre na vida daquele homem que tanto desejavam a sua cura. Iria chegar, estava próximo. Nós sabemos que esse paralítico estava em uma situação complicada e em todos os sentidos. Ele estava vivendo uma vida, conforme nós vemos no versículo 5, em que ele tinha esperança em meio ao caos. E como foi cantado agora há pouco, nós precisamos ter esperança, independente da situação em que nós estamos vivendo. Mas a pergunta que eu faço para você que está aí na sua casa é a seguinte: aonde é que você está depositando a sua esperança, meu irmão? Aonde é que você está depositando a sua esperança, minha irmã? Será que você está depositando a sua esperança numa crença? Será que você está depositando a sua esperança numa superstição? Será que você está depositando a sua esperança em homens? Prefeitos? Governadores? Presidente? É isso? Olha só o que diz no versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos, que estava enfermo. Ou seja, inicialmente parece um texto sem muitos detalhes, mas quando nós começamos a nos aprofundar um pouco, veremos muitas coisas que nós podemos usar nesse versículo. Inicialmente, esses 38 anos não era a idade desse rapaz, e sim o período em que ele estava naquela situação caótica. Agora, para que você que está aí na sua casa compreenda melhor essa verdade bíblica, para que você compreenda melhor essa história bíblica, eu convido você a vivenciar um dia na vida desse paralítico. Imagina você, há 38 anos na mesma posição. Imagina você, há 38 anos, sem poder andar.
Imagina você há 38 anos fazendo a mesma coisa, esperando o mesmo milagre, sem poder fazer nada. Você há 38 anos depositando a sua esperança e a sua fé numa crendice regional. Imagina você há 38 anos com os seus objetivos frustrados, com a sua vida frustrada. Nós concordamos que durante um certo tempo, até nós podemos esperar um dia, uma semana, um mês, quem sabe no máximo um ano. Nós esperamos por um milagre, por uma resposta divina. Só que quando passa disso, amados, é natural, nós já começamos a entrar em estado de desespero. A nossa fé, a nossa esperança, ela começa a se esvaziar. Aí a gente começa a perder a esperança, porque a esperança que tínhamos logo no início, ela vai morrendo, e com o passar do tempo, isso vai se tornando cada vez mais longe. Os dias, as semanas, os meses, e assim por diante, essa esperança vai murchando dentro da gente, vai morrendo. A enfermidade daquele homem era não poder andar, ele era um paralítico, e com certeza ficar 38 anos sem conseguir andar, é extremamente complicado. Dá para a gente começar a imaginar como era o seu corpo, seus membros inferiores, a sua perna ressecada, seus músculos já não tinham mais movimentos, talvez era até mirrado. Ele já estava acostumado com aquela posição, ele já estava acostumado com aquilo, ele estava adaptado para o não movimento. Essa era a situação daquele homem. Os seus músculos fracos, e quem sabe como era a sua aparência. Certamente ele tinha a aparência de um pobre coitado, certamente ele tinha a aparência de sofrimento. Ele era um homem sem rumo, ele era um homem sem destino, e certamente ele estaria cada segundo mais distante da sua bênção, porque a sua esperança estava numa superstição. Por isso, ele estava distante. E muitas das vezes, em nossa vida, nós nos sentimos sem esperança. Muitas das vezes, você pode estar se sentindo desse jeito, nesse momento. Com o passar do tempo, tudo vai ficando mais difícil na nossa vida. Com o passar do tempo, aquilo que nós pensávamos ser uma resposta de Deus, nós acabamos nos frustrando, porque acabamos, às vezes, confiando demais em algo que não é para confiarmos. Mas eu te digo uma coisa nessa tarde: o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus do impossível. Nós cremos no Deus do impossível, por isso nós não podemos perder a esperança em meio ao caos em que nós estamos vivendo. Nós não podemos perder a confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador de nossas vidas. E foi nessas condições, amados, que Jesus Cristo encontra aquele homem, e Jesus caminha até aquele homem, já que, sabendo que tudo o que tinha acontecido em sua vida, Jesus já sabia que ele estava enfermo há um bom tempo, Jesus já sabia que ele queria ser curado, porque senão ele não estaria num tanque, onde tinha uma crença em que as pessoas iam até esse tanque para ser curado. Só que Jesus chega para esse homem e faz uma pergunta: queres ficar são? Quer ser curado? Acerca dessa pergunta, eu achei um comentário bíblico, Beacon, que diz o seguinte: a compaixão de Jesus e o seu conhecimento das necessidades mais profundas do homem uniram-se para produzir essa pergunta. À primeira vista, parece uma pergunta tola, à primeira vista parece uma pergunta óbvia, só que, claro que o homem queria ficar são, claro que o homem queria ser curado, ao contrário, ele não estaria no tanque, que era a fonte de cura. Só que, amados, Jesus sabe que nós acabamos nos acostumando com uma vida de desgraça. Jesus sabe que o ser humano acaba se acostumando com uma vida de infelicidade, e nós perdemos a vontade de responder uma adequada fonte de ajuda. Assim, sem dúvida, era uma boa pergunta que Jesus fez. Ou seja, em outras palavras, o verbo vivo está dizendo: você já se acostumou com o seu estado de miséria? Você já se acostumou com o seu estado de infelicidade, ou é hoje que você quer a transformação? E essa é a pergunta que Jesus está fazendo para nós essa tarde.
Assim é também a nossa vida. Nós não podemos de forma alguma nos adaptarmos a um estado de miséria. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma nos adaptarmos a um estado de infelicidade. Nós devemos sempre buscar uma visão, uma oportunidade transformadora em nossas vidas. Nós precisamos buscar oportunidades para sair desse estado de infelicidade, seja emocional, seja desespero físico, mental, seja na sua vida financeira, na sua vida amorosa. Nós precisamos encontrar a saída. E eu digo mais, a nossa saída está em Deus e na força do seu poder. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Basta crer e declarar com toda a sua voz e de todo o seu coração que você é filho de Deus e que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Assim, você estará com as suas esperanças depositadas naquele que pode nos livrar, daquele que pode te livrar. Veja só, irmãos, o que diz no versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus pergunta para esse homem: você quer ficar curado? E ele começa a dar desculpas, ele começa a falar o estado em que ele vivia. Essas palavras, na realidade, mostram o estado de desespero em que aquele homem vivia, uma condição de vida tão precária que ninguém queria ajudá-lo. Ele vivia naquela situação de precariedade, naquela situação em que não tinha mais ninguém para te ajudar. Seus amigos viraram as costas, seus colegas já haviam o abandonado, ele não tinha amigos, não tinha familiares, não tinha ninguém que queria ajudá-lo. Essa história nos diz que tinham alguns outros enfermos, conforme o texto bíblico diz, existia uma multidão de enfermos. E quando a gente começa a fazer um estudo um tanto quanto aprofundado, nós vemos que existiam homens naquele tanque em que colocavam os seus servos para ficar esperando o movimento das águas. E aí quando a água era movimentada, os seus servos colocavam aqueles homens para supostamente ser curados, para que quando o anjo agitasse as águas, ele fosse o primeiro a descer. Só que essa não é a situação desse paralítico em especial que nós estamos falando, para esse personagem. Ao contrário disso, ele não tinha condição nenhuma, ele não tinha condição física, esse homem não tinha condição financeira, esse homem não tinha amigos, esse homem não tinha familiares para ajudá-lo a colocar nas águas, para ajudar ele a se movimentar. E pode ser que você esteja vivendo nessa situação hoje. Mas como assim nessa situação? Pode ser que você está se sentindo abandonado, pode ser que você está se sentindo inferior, pode ser que você esteja se sentindo que sua família te abandonou, seus amigos, seus familiares. Às vezes a nossa própria família pode nos abandonar. Esse sentimento é um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir. Só que eu digo uma coisa, meu irmão: Deus, que é riquíssimo em misericórdia, não nos abandona. O nosso Deus, Ele olha para cada um de nós, e se ninguém te ajuda, se todos viraram as costas para você, saiba que Jesus está indo ao seu encontro. Exatamente isso. Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Você está se sentindo abandonado, triste, solitário? Saiba que Cristo é aquele que vai ao seu encontro. Ele vem ao nosso encontro, Ele te ajuda, e o nosso Deus está de olho em nós, meus irmãos. Nós precisamos aceitar essa verdade em nossas vidas. Nós precisamos nos declarar para o nosso Pai Celestial, porque Deus vem ao nosso encontro. Tenha fé, não perca a esperança. Veja só o que diz no final do versículo 7. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A pergunta foi objetiva, a pergunta de Jesus Cristo foi clara: você quer ser curado? Só que nós estamos acostumados a dar desculpas em nossa vida. Nós estamos acostumados, meus irmãos, a ficar contando histórias em cima de histórias, mas de fato não resolvemos o nosso problema. Observe o tamanho da derrota que aquele homem vivia. Olha o tamanho da derrota em que ele declarou para a sua própria vida. Ele não conseguia andar, ele não se levantava,
Ele estava na mesma posição há 38 anos, sem se mexer direito, e possivelmente se arrastando pelas sarjetas da vida, se arrastando para chegar até o tanque. E ainda por cima, sempre quando ele tentava chegar até aquele tanque, ia outro antes dele e supostamente tomava a sua bênção. Ia outro antes dele e tomava a frente, e alguém era curado em seu lugar. Aquele homem já havia declarado, ele já estava numa situação em que ele não conseguia sair mais. Eu confesso que eu fiquei imaginando aqui, nesse texto bíblico, de quantas vezes esse homem tentou se rastejar até o tanque para ser curado. E eu fiz uma conta. Se ele estava naquela situação há 38 anos, no mínimo, ele tentou ir até o tanque 150 mil vezes. Ou seja, ele recebeu no mínimo 150 mil nãos. Só que todos os dias ele falava assim: eu vou tentar. Sim, eu vou ser curado. Sim, eu não vou ser derrotado. Só que ele era derrotado todos os dias. E ele lutava com isso. E isso nos traz um aprendizado importante. Uma lição de vida importante: não desista. Não importa a situação em que você está vivendo, não importa a situação em que nós estamos vivendo, nós não podemos desistir. Nós não podemos aceitar, seja qual for a situação, seja que você esteja buscando a solução para os seus problemas, se você está buscando a solução e a cura para uma doença, se você está esperando uma resposta de Deus, não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Deus vai ver o tamanho do seu esforço e certamente virá ao seu encontro essa tarde e essa noite. Existe uma frase que se encaixa perfeitamente nesse contexto aqui, que diz o seguinte: a persistência é o tamanho do seu sucesso. E eu digo para você aqui essa noite, a persistência é o tamanho do seu milagre. Se você está se tentando e tentando, se você está insistindo em sua vida, eu te recomendo o seguinte: continue tentando, continue desistindo, continue orando, continue buscando a Deus, continue com essa oração para essa causa que muitos falaram para você que já é uma causa perdida. Continue orando, crê, tenha fé, com certeza um dia o seu milagre vem, o nosso milagre vem. A pergunta que Jesus fez foi bem específica para aquele homem: queres ficar são? Mas em nenhum momento nós vemos o paralítico responder na pergunta de Cristo. Ele começa a falar o que acontecia na sua vida, ele foi dando desculpas e foi se justificando. Ele não foi enfático, ou seja, a resposta dele não respondeu à pergunta do mestre de fato. Só que Jesus, nesse texto bíblico, ele está falando aqui de algo espiritual. Ele está falando aqui de algo que nós não compreendemos direito. Só que aquele homem, na visão dele, ele estava fixado com o que ele estava vivendo, no aqui e agora. Ele estava fixado no seu estado físico, palpável, momentâneo, material. Por isso, hoje, meus irmãos, Deus está nos convidando a viver algo espiritual que vem da parte dele. Hoje Deus está nos chamando para que nós sejamos curados, porque nós não somos capazes de compreender essa cura, esse estado espiritual, nós não somos capazes de entender, mas Deus está nos convidando hoje: ei, não fique parado, ei, tome posse da sua cura, não fique esperando, criando esperanças, entregue a própria sorte, entregue a qualquer situação, fica de pé, tenha a certeza que você será curado. Pegue a sua cama, comece a andar, tenha certeza que Jesus está conosco e pode e vai nos curar. Jesus, ele vem ao nosso encontro. E depois de tudo isso, depois de todo esse diálogo entre Jesus e aquele paralítico, Jesus o cura. Jesus diz para ele: tome a sua cama, levante. E aquele homem tomou a sua cama e se levantou e começou a andar. Olha só, irmãos, depois de muitos anos de sua vida em sufoco, finalmente chegou o momento daquele paralítico do tanque de Betesda receber a bênção. Chegou o momento da cura, chegou o momento que ele podia finalmente se levantar, caminhar. Amados, aqui é uma história de persistência,
É uma história de que nós devemos insistir, apesar da condição de vida que ele tinha de dizer não todos os dias, ele insistia dizendo sim todos os dias. E eu finalizo, meus irmãos, esse sermão dizendo o seguinte: nós temos como hábito aceitar o estado de miséria. Nós temos como hábito aceitar um estado de derrota em nossas vidas. Só que Deus fala para nós essa noite: não perca as esperanças, confie em mim, acredita em mim, o meu filho amado vem para nos buscar. É isso que Deus está falando para nós essa noite, irmãos. Nós precisamos depositar nossa confiança nele, nós precisamos depositar as nossas esperanças nele. E se você que está nesse momento pensando em desistir, você que está nesse momento pensando em entregar os pontos, não faça isso. Deus diz para nós: insista, persista e não desista. Pois nosso Deus é um Deus dos deuses, é o Deus dos milagres. Pode ser que você esteja esperando uma porta se abrir, pode ser que você esteja esperando uma cura, pode ser que você esteja esperando uns milagres na sua vida. Seja o que for, não perca a esperança, não desista de Jesus Cristo, pois lembre-se, meu irmão, Jesus não desistiu de você na cruz do Calvário. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, fica claro nesse contexto que Jesus, ele exerce a sua autoridade como Filho de Deus. Fica claro que Jesus é de fato o nosso libertador. Deus nos liberta. Deus, que é riquíssimo em bondade, ele nos limpa, nos livra e nos salva de todo e qualquer pecado, de todo e qualquer estado que nós estivermos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Nossa palavra, pastor.